Olá, meus amores, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Se Deus quiser, em breve nós vamos estar de volta. Nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre digestão e sistema digestório. Como as moléculas dos alimentos, elas são grandes demais para serem absorvidas pelo nosso organismo, ocorre uma fragmentação dessas moléculas em subunidades, através do processo que nós conhecemos como digestão. Os nutrientes, eles são absorvidos pelo intestino delgado, transportados pelo corpo por meio do sangue e enviados às células, que vai utilizar para gerar energia ou para produzir novas substâncias. Quais são os órgãos do sistema digestório? Quando a gente fala de sistema digestório, ele é composto por duas partes. Que partes são essas? O tubo digestório e as glândulas anexas. O tubo digestório, ele é um canal longo que é formado por outras estruturas. Que estruturas são essas? A boca, a língua, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Todos eles fazem parte do tubo digestório. E as glândulas anexas, elas compreendem as glândulas salivares, que são 3, o fígado, com a vesícula biliar e o pâncreas. Aqui na imagem que eu separei para vocês, acompanhe o cursor, por favor. Nós temos aqui a região da boca. Quando a gente fala da região da boca, nós temos outras partes, né? O palato, a úvula, a língua, os dentes. As glândulas salivares, né? Onde a gente tem a sublingual, a submandibular, a parótida. Aqui a faringe, o esôfago, o nosso fígado, vesícula biliar, ducto biliar, o estômago, o pâncreas, o ducto pancreático, o nosso intestino grosso, o nosso intestino delgado, aqui no finalzinho a apêndice, né? E o ânus. E aí, quando a gente fala desse processo de digestão, nós temos a digestão mecânica. O que é a digestão mecânica? A digestão mecânica, ela vai envolver 3 processos, tá bom? O primeiro processo, mastigação. O que é a mastigação? Ela vai fazer com que os alimentos sejam reduzidos a partículas pequenas através das atividades dos dentes, né? Aí aqui eu coloquei uma imagem, né, só para descontrair, e uma outra figura mostrando uma criança, né, realizando esse processo de mastigação. E segundo processo, deglutição, ato de engolir o alimento, sendo responsabilidade dos músculos voluntários, os quais se movem a língua e a faringe. E aqui eu coloquei um esqueminha para vocês de como funciona a deglutição, né? Primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. Terceiro processo, então a gente viu mastigação, a gente viu mastigação, deglutição e agora a gente está vendo peristaltismo. O peristaltismo ocorre contrações involuntárias do tubo digestório que vão empurrar o bolo alimentar para diante, tá? Eu coloquei uma outra imagenzinha aí para vocês para representar como funciona esse processo. O que são contrações involuntárias? Ela vai ocorrer, independente da nossa vontade, tá bom? E aí, digestão mecânica, né? Eu disse lá no começo que tem uma participação importantíssima dos dentes. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Dentes e saúde bucal.
Os dentes, eles são responsáveis pela mastigação dos alimentos. Eles formam uma espécie de pasta que, quando misturada à saliva, vai estar pronta para ser engolida, tá? Aí eu coloquei uma imagem para vocês, porque cada tipo de dente ele vai ter uma função diferente nesse processo de mastigação, tá? Os dentes incisivos, aqui representados em roxinhos, né? Eles servem para cortar os alimentos. Os caninos, representados em azul claro na imagem, eles servem para rasgar esses alimentos. Em amarelo, os pré-molares, eles servem para amassar e para triturar esse alimento. E os molares, eles servem para triturar esse alimento. Como é o dente, né, de uma forma geral? Nós temos uma coroa, essa coroa ela encontra-se acima da nossa gengiva e a raiz abaixo, encaixada em uma cavidade do osso. As raízes, elas são presas na mandíbula e na nossa maxila com uma substância que nós chamamos de cemento, que é um tecido conjuntivo mineralizado, tá? Então a gente tem aqui, ó, a coroa, que encontra-se aqui acima da nossa gengiva, e aqui a raiz que está encaixada em uma cavidade do nosso osso, tá bom? Então, claro que o dente, além dessas partes principais, ele vai possuir outras estruturas, né? Aqui a gente tem a representação do esmalte, que é aquela parte branquinha que a gente consegue visualizar muito bem, que vai fazer o quê? Vai proteger esse dente, é um material bastante duro. Nós temos a dentina, que está aqui, ó, abaixo um pouquinho do esmalte, também é um material duro, impregnado de sais de cálcio. E aqui nós temos a polpa, né? Que é aquela região que é repleta de vasos sanguíneos e de nervos. Placa bacteriana. A boca é um ambiente extremamente favorável para as bactérias, né? Por quê? Porque ali nós encontramos restos de alimentos e as bactérias gostam, né, disso. Restos de comida, produzem detritos, produzem ácidos nessa região, então é um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Então, quando o dente é mal escovado, as bactérias mortas, mais esses detritos, mais os restos de comida e a saliva vão formar uma camada rígida, que é a camada conhecida como placa bacteriana. A formação dessa placa bacteriana é uma das causas mais comuns para a formação das cáries. Como nós podemos evitar uma cárie, né? Aí tem algumas recomendações básicas, né? Evitar o consumo de açúcar, adotar uma alimentação mais saudável, trocar a escova de dentes periodicamente, beber bastante água, evitar fumar e comer e consumir bebidas alcoólicas, fazer visitas regulares ao dentista, né, que é o profissional adequado para cuidar dessa situação, isso é extremamente importante, e fazer uma higiene bucal adequada todos os dias e várias vezes ao dia, né? Mau hálito. O mau hálito nem sempre é um sinal de falta de higiene bucal, tá bom? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Ele também pode ser um problema causado por problemas no fígado, no pâncreas, nos rins. Então é importante que você mantenha um acompanhamento médico caso você tenha esse tipo de problema para poder investigar realmente qual é a causa disso, tá? Então, continue mantendo a higiene bucal, beba bastante água. A língua ela também precisa ser escovada, além dos dentes. Evite alimentos com odor muito forte, que também pode ser um forte causador, né, de mau hálito. Esteja em dia sempre com as visitas ao dentista. Nós vamos dar continuidade a esse assunto na próxima aula, tá? Fiquem com Deus, tenham um excelente feriado. Em breve nós vamos estar juntos, se Deus quiser, tá bom? Morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo.